Saudações, garuzada. Eu sou o Bruno Abre Caminhos Galiardi do Zuquitena. Saudações, garozada. Eu me chamo Felipe, sou o Galiardi dos Peregrinos Silenciosos, também conhecido como Raji ou o Grito dos Mortos. Impuro. Peraí. Então eu vou me apresentar inteiro também, certo? Bruno Abre Caminhos, voz de Oiá, Galiardi do Zuquitena, filho de Ansan, de sangue Yorubá e nativo dos potiguaras da Baía da Traição. Agora sim. Olá para todos vocês, grandes lobisomens que estão espalhados nesta terra de Gaia. Eu me chamo Jocélio, sou Teurge dos Presas de Prata, também chamado de Aura Prateada. E junto dos meus amigos Bruno e Felipe, estamos aqui para dar início ao primeiro podcast do Garou Nordeste, que se chama FúriaCast, é isso mesmo. Só que antes disso a gente quer se apresentar para vocês além dos nossos nomes. Quem somos nós? E aí, o que é o Garou Nordeste, galera? O Garou Nordeste, ele partiu, né, e nasceu de um conjunto de ideias entre três amigos muito serilepes, pimposos. Que coincidentemente somos nós três, mas não conta pra ninguém não. Surgiu com a ideia de falar mais sobre o nosso Nordeste e ambientar o nosso RPG para todas essas pessoas que vivem aqui nesse Nordeste, apresentar o Nordeste como um cenário muito diversificado e gigante. E aí, nosso Teuji, o que é que você tem para nos dizer sobre isso? Então, partindo do pressuposto que somos apaixonados pelo RPG e pelo cenário do Lobisomem Apocalipse, eu acredito que sentimos a necessidade de ambientar, de nos ambientar enquanto território, enquanto região, dentro desse cenário. A gente percebe que quando a gente fala de Brasil, de Mundo das Trevas e de Garou, às vezes havia uma espécie de exclusão quase que generalista da nossa região. E a gente sabe que a nossa região ela é rica, ela é repleta de contos, ela é loucamente imaginativa, criativa e, ao mesmo tempo, extremamente sombria. E era de se aproveitar tudo que o Mundo das Trevas há de proporcionar, tendo em vista o Nordeste. E se você não sabia de tudo isso, cola com a gente que é só sucesso. A gente vai mostrar pra você com quantos garus se faz um sertão, beleza? Mas peraí. O objetivo desse podcast é aparar algumas arestas e preparar o campo para o que a gente quer fazer. Ambientar o cenário de Lobisomem Apocalipse dentro do nosso Nordeste encantado. Então, provavelmente a gente vai falar talvez muito do cenário do lobisomem nesse podcast e vai deixar para falar um pouco mais a respeito do nosso Nordeste nos próximos que virão. Antes de mais nada, o nosso objetivo não é só fornecer material para quem já conhece a respeito de Lobisomem Apocalipse, a respeito de RPG. A gente quer chegar também em você ouvinte que não conhece a respeito de RPG, não sabe a respeito de lobisomem. A gente quer mostrar pra você, a gente quer compartilhar com você esse cenário tão foda, esse cenário que a gente é tão apaixonado. Então vamos começar do começo. De maneira resumida, porque em outros podcasts nós iremos abordar isso de uma maneira mais aprofundada. O que é o RPG? Então, o RPG é um jogo de interpretação de personagens e dentro desse jogo você cria um personagem tendo em vista o cenário, tendo em vista a ambientação e um conjunto de regras que são propostas. Essas regras elas ficam determinadas em um livro base. No caso, como nós estamos falando de lobisomem, esse livro base do Mundo das Trevas propriamente dito, a gente utiliza em geral o livro do Lobisomem, o Apocalipse. Em geral a gente está utilizando a terceira edição, mas a gente tem o W20, temos edições anteriores. Também temos outras temáticas que envolvem o Mundo das Trevas. Mas em geral, RPG é um jogo onde você interpreta um personagem e você lança a criatividade para fazer esse personagem ganhar vida dentro de uma contação de histórias. Rapaz, sussurrar aqui no meu ouvido que a gente tem que falar um pouco mais desse Mundo das Trevas, pelo menos ambientar ele, né? O que é o Mundo das Trevas? Jogar RPG no Mundo das Trevas é como se você estivesse jogando no mundo real, só que mais sombrio, saca? Imagina só que
Você passa por uma casa abandonada e você sente calafrios no mundo real. No mundo das trevas, haverá um motivo forte e sobrenatural pelo qual aquela casa mal assombrada te gera aquele arrepio. É como se a escuridão ela quisesse te tragar, você sentisse a escuridão te puxando para o vazio, para a inexistência. Então o cenário de Mundo das Trevas, que é onde nós interpretamos os personagens e jogamos RPG, onde nós lidamos com a história, é esse cenário, é um universo sombrio que é igual ao nosso. Existem os acontecimentos que da nossa história também aconteceram lá, não necessariamente da mesma maneira, mas o que eu quero dizer é que é um cenário muito familiar para nós, só que mais sombrio. E nessas sombras, por debaixo do mundo, não literalmente, é onde roda o jogo, digamos assim. Isso se você for jogar com alguma criatura sobrenatural. E aí nós temos diversos tipos de criaturas que nós podemos jogar em Mundo das Trevas, tá? Exemplo, vamos lá, vampiro. Que a gente já mata e joga logo pra pendurado no canto aí. Exatamente. Tem ponto de correr, viu? Vampiro é pra atacar, hein, garotada? Sussurrar aqui no meu ouvido que a gente também tem aparição. Changeling. Demônio. Mago. Múmia. Lobisomem. E tantos outros. Então o que eu tô tentando concluir é que existem várias linhas que você pode jogar. E dentre elas existe lobisomem. E cada criatura dessa ela vê o Mundo das Trevas de uma maneira diferente. Tem uma explicação para tudo isso. O RPG de Mundo das Trevas ele depende muito do cenário, depende muito que você entenda do cenário. Não é um jogo de RPG que se você ler as regras você vai entender como é que joga e vai jogar. Você precisa entender a história, em que se ambientam os lobisomens, o que são os lobisomens. E toda essa nossa conversa nos leva a onde surgiu o lobisomem, o Apocalipse. Surgiu na década de 90 pela White Wolf. E ela se tornou uma das linhas de frente da White Wolf, juntamente com Vampiro, Mago, acredito que Changeling também. São jogos muito conhecidos e é sobre Lobisomem Apocalipse que nós iremos falar. Especificamente a terceira edição. Nós tivemos uma série de edições de Lobisomem, o Apocalipse. A gente teve o W20, que foi isso, a última edição do Lobisomem Apocalipse. E, enfim, é sobre ele que nós vamos falar e ambientar, contar pra vocês a respeito da história do Lobisomem Apocalipse. Vocês estão preparados? Então vamos lá. Profecia da Fênix. Fonte: Livro do Lobisomem Apocalipse, edição revisada, página 16. Fênix levou-me, carregou-me em suas garras, muito acima do mundo, para que eu enxergasse além do amanhã. E eu olhei, contemplei o futuro. Vi a dizimação de nossa espécie, caçados sem trégua, a morte levada ao extremo, até o último de nós. Não havia mais filhos, nem netos, nem pais, nem mães. Este foi o primeiro sinal da Fênix, o primeiro que os filhos da Weaver, os humanos, dariam a nós, os Garou. Eu olhei, contemplei o futuro. Vi os filhos da Weaver dando à luz, uma grande leva de humanos a crescer. Vi mais e mais deles, até Gaia gemer por ter que carregá-los todos. Suas casas a se alastrar, seus ancinhos a deflorar, suas mãos a dilacerar a terra ressequida, tentando dela se alimentar. Este foi o segundo sinal dos últimos dias, o sinal que Fênix me mostrou, o que os humanos fariam. Olhei novamente, contemplei o terceiro sinal. Tantos filhos, tantos humanos, e atiraram-se uns contra os outros, um a um. E a Wyrm pariu a corrupção e deu a cada um sua medida. E o estranho fogo que vi, fora de controle, o grande penacho de fumo que se elevava sobre os ermos e espalhava a morte, onde quer que fulgurasse naquela terra escura e fria, e ouvia a agonia do mar que se lamentava, pois algum tolo embriagado nele derramara um lago de morte negra. Voltei-me desgostoso, mas não pude evitar olhar novamente.
Contemplei então o quarto sinal. A Wyrm tornou-se poderosa. Suas asas insuflaram os ventos da podridão. Espalhou doenças, e elas eram terríveis. O rebanho foi afligido por doenças da mente e do sangue. As crianças nasciam deformadas. Os animais caíam doentes e ninguém conseguia curá-los. Nestes últimos dias, nem mesmo os guerreiros de Gaia escapavam às garras debilitantes da ave da morte que trazia a doença. Com lágrimas nos olhos, olhei mais uma vez e a Fênix mostrou-me o quinto sinal. Vi outros penachos erguendo-se como lanças mortíferas em direção ao belo céu, perfurando-o, deixando o pai sol queimar e abrasar Gaia. O ar se aqueceu, fazia calor mesmo na escuridão do inverno. As plantas murcharam ao sol. Um grito de dor e enfermidade ergueu-se das florestas agonizantes. Em uníssono, os parentes verteram lágrimas de pesar. Então, como se um véu se rasgasse, o sexto sinal mostrou-se para mim. Nestes últimos dias, Gaia estremece de fúria. O fogo aflora das profundezas. Cinzas amortalham o céu. A Wyrm esconde-se nas sombras assim criadas e prepara-se para atacar. Os antigos se foram. Os protetores das trilhas e encruzilhadas não existem mais. Nesses últimos dias, o sexto sinal dar-se-á a conhecer nas matilhas que se formarem. Cada matilha receberá uma demanda, uma jornada sagrada que deverá empreender. Essa é a vontade de Gaia. E vi o céu tornar-se negro, e a lua tinha a cor de sangue, e vislumbrei o sétimo sinal, apesar de não enxergá-lo completamente, mas pude sentir seu calor, o apocalipse, os últimos dias do mundo. A lua foi engolida pelo sol e queimou em seu ventre. Chamas profanas caíram ao chão, queimando-nos todos, deformando-nos e fazendo-nos vomitar sangue. A Wyrm manifestou-se nas torres, nos rios, no ar e na terra. E em toda parte seus filhos corriam, furiosos, devorando, destruindo, invocando pragas de todos os tipos. E o rebanho corria em pânico. E os sombrios, os filhos da Wyrm, rastejaram para fora de suas cavernas e caminharam pelas ruas à luz do dia. Desviei os olhos. A Fênix me disse: isto é o que há de ser e não o que deveria ser. Fênix deixou-me então. Agora eu não consigo sonhar. Posso apenas recordar os sinais, cada um deles em perfeito detalhe. Estes são os últimos dias. Que Gaia tenha piedade de nós. Então, nós precisamos, antes de mais nada, tirar alguns estereótipos da cabeça de vocês, certo? Começando que os lobisomens desse cenário, eles não são animais irracionais, que assumem a forma lá, fica doido, não tem consciência, sai levando tudo, que nem a gente vê nos filmes. Exatamente. Apesar dos filmes terem servido de muita base, né, assim, pra galera adotar muita coisa sobre lobisomem, os Garous, eles raciocinam sim, tá? Eles interagem entre si, eles têm uma sociedade, que a gente vai falar mais à frente sobre isso, em algum podcast ou até mesmo desse. Eles convivem e interagem em sociedade, e assim como em sociedade eles também cometem erros, né? E também a gente vai abordar isso mais pra frente. Nós também temos, entre nossos estereótipos criados por todo mundo, né, que lobisomens assumem sua forma apenas na lua cheia. E isso é totalmente mentira, né? Eles têm total controle sobre as suas transformações, eles fazem elas quando eles querem, dado exceções, quando eles perdem o controle. Mas calma aí, vamos devagar. Para azar dos lobisomens, diferente do que acontece na região, né, no cenário cinematográfico, os lobisomens eles não morrem apenas por prata no RPG. É muito fácil, inclusive, causar... Não é muito fácil. Entretanto, é possível causar dano em um lobisomem de diversas maneiras, que não apenas a prata. Eles não vivem solitários. Falando em termos gerais, obviamente existem os ronins que se isolam da sociedade, mas os lobisomens, assim como os lobos, eles são criaturas sociais.
Eles precisam se reunir em matilha, eles precisam desempenhar funções dentro da sociedade Garou, que é como nós chamamos, dentro do Lobisomem Apocalipse. E enfim, sozinho você só faz se fuder, se lascar nesse jogo, velho. Vou logo avisar você. Olha, eu digo logo que o rolê de andar sozinho por aí não é muito legal não, velho. Olha, de um peregrino silencioso que conhece esse mundo aí de meu Deus, andar sozinho não é bom não, mano. Tá ligado? Sempre é bom andar com alguém. Às vezes quando eu tenho umas... Espera aí, como é? Sussurrar aqui no meu ouvido, Bruno, que alguns garotos que vivem sozinhos, eles caem muito fácil. Tu concorda? Essa deformidade desse bicho que ele fica escutando as coisas, acaba... Não fosse da minha matilha, velho. Eu não sei não. A minha só até que eu sou acostumado já com esse bicho, velho. Enfim... E diferente do que acontece, como já falamos, o lobisomem ele não se transforma apenas na lua cheia e ele não tem apenas uma forma. O mais legal disso é que os lobisomens eles podem assumir até 5 formas. E isso é o que garante uma grande, imensa gama de possibilidades para o RPG e para o lobisomem. Então, estereótipos à parte que nós retiramos, esperamos que vocês nunca usem isso nas mesas, tá bem? A gente vai começar explicando o que são os lobisomens. A gente falou que os lobisomens não eram, então agora a gente vai explicar o que os lobisomens são. Os lobisomens, eles, por incrível que pareça, eu falo isso esperando que pessoas que nunca leram ou nunca jogaram, né? Vocês que conhecem, por favor, tenham paciência. Por incrível que pareça, os lobisomens, eles são criaturas tão espirituais quanto naturais. A gente costuma dizer que na verdade ela é mais espiritual do que natural, porque ela é 50% espírito, 25% lobo e 25% humano. E é de se esperar que a espiritualidade seja algo forte nesse tipo de jogo. E, obviamente, existe muito falando disso nos livros. E a gente começa falando sobre nossa mamãe, aquela que nós lutamos, aquela que nós guerreamos e aquela que nós morremos se for preciso, que é Gaia. Ela é a representação da Terra, digamos assim. Ela é a essência que criou todas as coisas. Foi ela que criou os lobisomens, foi ela que criou outras raças metamórficas, que já vou logo avisando para vocês que não existem só homens-lobo, existem outros tipos de criaturas. E é dela que a gente nutre o nosso poder, além da lua, obviamente. A gente foi criado para ela com uma única função. Tecnicamente falando, né? Uma função principal, na verdade, para ser melhor. A grande função e o grande motivo de existirem os Garous é para a proteção de Gaia e de seu território. Essa é o grande objetivo e o grande motivo-chave de muitas e muitas contações de histórias e crônicas dentro do Lobisomem Apocalipse. Sempre vai haver um narrador diferentão que vai querer buscar um viés um pouco diferente ou contar a narrativa sobre uma perspectiva diferente. Mas o fundo que constrói a realidade de lobisomem é entender. Ele foi criado por Gaia e é a Gaia que ele serve e é a ela que ele protege. Exatamente. Mas ela é protegida de quê? Quem é que vai ameaçar Gaia? Exatamente, se Gaia é a própria Terra, pra que ela, que tem todo o poder, vai precisar ser defendida, né? Só que aí tem a questão. Além de Gaia, talvez uma ramificação dela, talvez uma força mais forte do que ela, ou que ela não tenha controle. Existem 3 essências que regem o mundo como leis da física, só que vivas, com uma espécie de pensamento etéreo e, sei lá, talvez muitas vezes inconcebível. Enfim, eu ia passar a noite inteira aqui usando adjetivo bonito, mas vamos direto ao ponto. Deixa pro preço de prata. Qual é, meu irmão? Que são a Wild, A Wyrm E a Weaver. e aí a gente vai falar um pouco sobre as 3, porque elas são primordiais, tão primordiais quanto Gaia nas aventuras do Lobisomem Apocalipse. diria que talvez tão primordiais como a criação do próprio universo, concorda, Bruno? Sim, eu não faço a mínima ideia de onde é que essas essências vieram, se elas sempre existiram. O que importa é que elas estão aqui e nós temos que lidar com elas. Amém. Então, a Wild, ela é o caos primordial. Ela é a essência da vida. Ela é o poder da criação. A Weaver ela é a força de ordenação. Ela nomeia.
ela garante que as coisas estejam nos seus parâmetros ideais, conforme seguindo todo um script. A Wyrm, ela foi criada para ser o equilíbrio, para equilibrar as três forças, né? Deixar as duas sem arengar, cada uma de um lado. Certo, mas tá tudo funcionando tão bonitinho. A Wild é a força da criação, é o caos. A Weaver pega a energia, organiza, dá um nome, dá um padrão àquilo. E a Wyrm deixa as coisas equilibradas. O que é que podia dar errado no fim das contas? Meu irmão, o que acontece em todo o rolê, vou falar agora bem roedor de ossos. O que aconteceu de verdade foi que, apesar de tudo aparecer muito bonito, a Weaver tinha que aperrear quem? A Wyrm. Ela deixou a Wyrm totalmente insana, totalmente descontrolada. Ela aprisionou a Wyrm e ela perdeu o controle do... Mas peraí. Mas peraí, calma. Por que ela aprisionou a Wyrm? A Wyrm, ela foi aprisionada porque a Weaver não queria o equilíbrio. A Weaver queria dominar o Wild. Ela queria crescer e avançar. Ela queria padronizar, desequilibrar a balança, ter mais poder do que o próprio Wild. E como é que ela ia conseguir fazer isso? Sem poder, tendo a Wyrm como a equilibradora. Ela aprisionou a Wyrm e fez com que a Wyrm ficasse insana. E de detentora do equilíbrio, ela se transforma na corruptora. Falando assim, parece que a Weaver, ela é uma vilã. E eu, sinceramente, acho que ela é uma vilã sim. Mas a gente também precisa ver no ponto de vista dela. Imagina... Você pega todas aquelas coisas, se informa, você dá uma forma, você organiza, você dá um nome e dá uma função no mundo de Gaia. E aí vem a Wyrm e dá um limite para essas coisas. Ela faz não, isso aqui vai durar até tanto e mata. Então a Weaver, ela começou a pensar por si própria. Ela começou a pensar pelos seus. E ela começou a pensar, por que eu faço o trabalho todo para organizar e padronizar? E a Wild só faz vomitar energia, essa essência... E a Wyrm só faz matar. Não, eu não vou deixar minhas coisas morrerem. E aí ela tentou aprisionar a Wild. Só que a Wild, por ser o caos primordial, ela não tem uma forma. Como é que você pode aprisionar algo que não tem forma? Só que a Wyrm foi outra história, né? Como o nosso amigo Felipe falou. Pois é. Ela foi aprisionada em suas teias. E o que causou uma insanidade na própria Wyrm, transformando ela na corruptora, como eu falei anteriormente. E ela começa a corromper tudo o que existe, da Wild ou da Weaver. E na verdade, o que é a Wyrm representa para os lobisomens? A Wyrm, ela vai representar toda essa emanação maligna que existe no mundo, essa corrupção que é exalada das grandes cidades, das fábricas que destroem Gaia, que estão envenenando os rios, que estão queimando as florestas, que estão destruindo as criaturas dela. Em geral, existe esse cunho de pôr a Wyrm como a vilã dentro do cenário. Entretanto, é preciso entender que, como essas três entidades são as grandes forças que estão ocasionando, regindo, formando toda a energia cósmica que existe no cenário, então não é como se elas fossem boas ou más, mas elas estão inseridas em uma realidade e vivendo um papel. Então, dependendo de como o jogo ou a história seja contada, pode ser que a Wild ela seja a vilã, que a Weaver seja a vilã, mas em geral a gente vê, né, e a gente joga inserindo a Wyrm como a vilã. Mas vale ressaltar aqui que as últimas crônicas, a Weaver foi a nossa vilã, tá? Não foi a Wyrm. Cara, eu começo a considerar, às vezes, sabe, em algumas crônicas, e me corrijam meus amigos garotos se eu estiverem errados, podem deixar até seus comentários aqui embaixo do nosso vídeo para nos ajudar a também entender seu ponto de vista sobre isso. Eu acho, às vezes, que a Wyrm não passa de um boneco sendo manipulado pela própria Weaver. É aquela corrupção que vem à demanda da própria Weaver, que na verdade tem cada dia que passa ganhando mais espaço do que a própria Wild. No final das contas, a trama da Weaver está se concretizando. Isso foi o que fizeram a gente acreditar, tá? O narrador colocou na nossa cabeça essa ideia e a gente tá acreditando piamente nisso. Vale ressaltar isso. Não vamos citar o nome do narrador, tá, gente? Por favor. Não vamos citar. E
Assim, é importante muito destacar e se bater em cima disso, jogador e narrador. Essas três essências, elas podem ser nossas aliadas, mas assim, por uma tangente. Elas nunca, em momento algum, vão estar do nosso lado para nos defender e lutar por nós. Afinal, é como se você, vamos lá, falando de Wild, é como se você quisesse que um tornado fosse seu aliado. Vai lá pro tornado, pô, pra tu ficar sambando em cima do tornado? Não dá, tá ligado? A Wild, pô, é caos primordial. A Wild é um caos incontrolado. Também, da mesma forma, a Weaver, o padrão. E a Wyrm, consequentemente, pelo fato dela ser uma força de corrupção, enfim. E a Wyrm, inclusive, ela tá muito mais implantada dentro de nós do que a gente imagina, né? Se você parar para analisar a humanidade ao longo da história, nós somos mentirosos, nós somos ambiciosos, nós fazemos o mal. Então tudo isso para os Garou é a influência pesada da Wyrm. E eu não vejo como seria diferente. Não enxergar esse mundo como ele realmente está sendo descrito aqui. A Wyrm, ela tem essa pegada muito mais como vilã da história, mas a gente tem que entender que a própria Wild, ela pode sim se revelar como caos e destruição, como o próprio Bruno falou, e a Weaver sim como uma grande padronizadora de tudo, e que vai tirar dali, da criatura Garou, o acesso talvez à própria Umbra, que é algo que a gente vai falar mais à frente. Então nós temos essas três forças, que são essas forças que regem toda a estrutura de Gaia. Mas como o Bruno já nos apresenta o Garou, 50% espírito, 25% lobo, 25% homem, que existe aí uma força espiritual muito grande e muito maior do que a compreensão humana e talvez até a compreensão Garou seja capaz de conceber. E para poder impor todo esse enfrentamento espiritual, o cenário de lobisomem, ele tem um local, um lugar extremamente específico para isso, que é a Umbra. A Umbra, ela é espetacular. Gente, eu sou suspeito a falar de Umbra. E é importante que vocês entendam que, apesar de serem interligados, infelizmente, lamentavelmente, acho que ainda mais para Jocélio, a Umbra e o mundo da carne, que é o nosso mundo, eles são separados. Porque é culpa da Weaver. A Weaver, com suas teias, ela padronizou o nosso mundo e separou, rachou o mundo dos espíritos do mundo da carne. E hoje nós vivemos em dois mundos, entre dois mundos nós vivemos, né, os Garou. Mas aí se houve uma separação entre mundo dos espíritos, entre Umbra e o nosso mundo, o mundo físico, a terra de Gaia, é importante dizer que a Weaver, ela constrói uma barreira que separa essas duas realidades. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa pontuar é que essas duas realidades, Umbra e mundo físico, elas estão extremamente unidas e são fisicamente atraídas. Entretanto, a Weaver, ela tece entre esses dois mundos uma barreira. E essa barreira é a película, que é a barreira espiritual e ao mesmo tempo física entre esses dois mundos. O livro Lobisomem e o Apocalipse, ele vai dizer que o mundo físico e a Umbra, eles estão a um suspiro de distância. E esse respirar, esse suspirar de distância entre um e outro é capaz de ser ultrapassado por qualquer que seja o Garou. O Garou, ele já nasce com a capacidade inata de atravessar, de percorrer e de alcançar o mundo espiritual. Mas para isso ele precisa vencer essa primeira barreira, que é a película. E essa película ela pode ser mais forte ou mais fraca, dependendo de onde você está. Quando a gente fala mais forte e mais fraca, é mais difícil de você atravessar. Então, por exemplo, se você está dentro de um prédio ou dentro de um laboratório, isso vai ser muito mais difícil de você atravessar, porque as teias da Weaver, o padrão da Weaver é mais forte. Todavia, se você está no coração de uma floresta, é muito provável que você consiga passar para o outro lado com uma facilidade muito maior, porque a padronização da Weaver está, digamos assim, distante daquele lugar. Eu gosto de poder, quando eu estou narrando, gerar sensações. E as sensações no mundo espiritual, elas são de uma forma muito diferente de como elas seriam no mundo físico. Então, a primeira coisa a primeira sensação que o lobisomem ele ultrapassa para alcançar a Umbra é a sensação de atravessar a película, que pode ser
como atravessar uma cachoeira, onde você passa molhado, mas chega do outro lado ileso, chega seco, ou pode ser atravessar uma superfície sólida, como uma parede. E o que vai determinar isso é justamente a força da Weaver, como o Bruno fala. Quando a gente ultrapassa a película, a gente chega em determinadas zonas da Umbra. E, em geral, o primeiro local que nós chegamos é a penumbra, é um ambiente bastante explorado e ele é uma espécie de reflexo da realidade. É porque quanto mais perto você tá do plano natural, do plano da carne, é de se esperar que seja um pouco mais parecido, um pouco mais semelhante à nossa realidade. Só que ainda assim, a partir desse ponto, as sensações e sentidos abstratos, eles já começam a se misturar com as nossas sensações naturais, né? Então é de se esperar que coisas estranhas já comecem a acontecer, espíritos já comecem a ser vistos, que por sinal podem ser não estereotipo, pelo amor de Deus, pode ser o espírito do papel higiênico, galera, sério, tá ligado? Pode ser o espírito da pedra. O que é bom diferenciar para o pessoal entender, já que a gente já entrou nesse assunto, é que espírito ele é diferente de aparição, tá? Quando a gente fala visualizar espíritos dentro da Umbra, não é encontrar o espírito da sua mãe que faleceu ali dentro. A gente tá falando de espírito, como o próprio Bruno falou, emanações vivas das coisas que existem no mundo real. A gente fala como o espírito da grama, é como se a grama ela tivesse viva de uma maneira muito mais abstrata e muito mais nítida lá dentro, onde ela consegue se comunicar com você, onde você consegue entender os sentimentos dela. O próprio papel higiênico, a parede, o espírito da casa, o espírito do outdoor, o ponto de ônibus, sabe? Então, tipo, dentro da Umbra, as coisas elas se tornam literalmente abstratas para que você consiga entender de uma forma mais ampla. Você pode usar esse quesito de abstração a seu bel prazer. Então, tipo, você consegue, dentro da Umbra, vislumbrar os espíritos como eles realmente são. Dentro da Umbra, você consegue ver e entender a espiritualidade que existe ali do Garou. A conexão daquele lado espiritual do Garou é muito mais forte. Ele tem essa predisposição para entender o que acontece ali dentro, para poder agir ali dentro, para às vezes defender um espírito que esteja sendo corrompido pela própria Wyrm. Então, tipo, tudo isso é o que a Umbra os proporciona. E como o nosso Presas de Prata ele estava falando, quanto mais para dentro você vai, porque são camadas, tá? A película não é a única camada, a gente não vai tocar nisso, né? Você vai tendo sensações, você vai tendo experiências mais intensas e mais intensas e mais intensas e talvez mais distantes da nossa realidade. E talvez não. Certamente mais distantes. Quanto mais profundo se está na Umbra, mais abstrato e mais caótico será a realidade enfrentada pelo Garou, pelo personagem que ali se encontra. Então, ultrapassado a película, a gente chega no reflexo do mundo real, que a gente chama de penumbra. Aqui, a gente não quer, nesse podcast, falar e de modo prolongado sobre a Umbra. Mas o que é que a gente precisa entender? A Umbra é onde nós encontramos essa força espiritual constante. No primeiro momento, no passo mais próximo do mundo físico, a gente encontra uma espécie de reflexo, onde o que acontece na Umbra pode acabar acontecendo no mundo real e vice-versa. É onde estão os espíritos, como o Felipe falou, os espíritos físicos, mas também onde a gente encontra espíritos abstratos. Quem um dia iria imaginar, por exemplo, o espírito do amor, o espírito da amizade, o espírito do esquecimento. O espírito do esquecimento. Perfeito. Pra quem tá assistindo o Conto da Mata Branca aí, tá pegando as referências, né? Pra quem não, eu só lamento. Só lamento, Então, na medida que você percorre, aprofunda-se na Umbra, você vai vivenciando novas experiências. Então a Umbra ela é dividida em camadas. Entre essas camadas nós temos a Umbra rasa, nós temos a Umbra profunda, nós temos os reinos. Na Umbra rasa a gente encontra reinos. Na penumbra também, tá ligado? Tem reinos também. Sim, são os bolsões. São situações em que uma determinada situação, um determinado sentimento, ele se torna muito mais concreto. Então, cabe ficar aqui do mundo espiritual o seguinte: o mundo espiritual é o reino dos espíritos, é onde o lobisomem, o Garou, ele vai ter um contato muito mais profundo com essa realidade espiritual, onde vai haver
uma série de enfrentamentos. É um local especial da crônica. Não dá para narrar lobisomem sem usar a Umbra. Você é muito mais espírito do que você é lobo e do que você é homem. Se a gente passa uma sessão e não vê um espírito, não entra na Umbra, não faz um vislumbre espiritual, algo de errado acontece ali naquela narrativa, né? É preciso que a gente esteja imerso nessa realidade espiritual que acompanha o cenário do lobisomem no Apocalipse. É sério, a gente não tá exagerando. A Umbra é um ponto muito importante, é um ponto chave, porque é por meio dos espíritos que você aprende os dons que você vai utilizar. São os espíritos que vão rezar nos seus ouvidos as coisas que irão acontecer. É para eles que você vai rezar quando você precisar de ajuda. Gaia é um espírito. Então toda a cosmologia Garou, ela gira em torno disso. É certo que nós teremos a realidade, que é o maior vilão de qualquer história de Mundo das Trevas. Você ter que enfrentar a fome de uma população é algo muito pesado. Só que certamente haverão aliados dessa fome do outro lado, influenciando ou se alimentando da maldade humana que a gerou. Eu acredito que é um ciclo. O que acontece no mundo espiritual, ele é refletido, como já foi dito aqui, no mundo físico. Eles são conectados de alguma forma. Então, não tem como você entrar dentro da Umbra, as coisas estarem totalmente catastróficas lá dentro e lá de fora tá tudo mil maravilhas, sorrindo, o povo bem de boa. Consequentemente, você vai sentir um dos dois lados isso. A não ser que seja muito pouco curto prazo, mas com certeza em algum momento aquilo vai se reverberar num lado ou no outro. É porque é muito abstrato, né? Tipo, o que acontece lá acontece aqui e o que acontece aqui acontece lá. Ao mesmo tempo é as duas coisas, tá ligado? Só que assim, pelo que a gente tá conversando, a gente tinha tudo pra dar certo, né? Nós somos criaturas feitas por Gaia, nós temos a Wyrm, que nós estamos certos de combater, nós temos aliados espirituais e espíritos que nós precisamos combater, nós temos a força dada por Gaia e pela Lua, obviamente, para que a gente possa seguir em frente e meter o pau. Então a gente tinha tudo para dar certo como sociedade, não é mesmo? Espera aí. Como é? Eu vou falar, eu sei, tenha calma. Doente demais, velho. Estão me avisando aqui no meu ouvido para lembrar uma coisa, como um Galiardi dos Peregrinos Silenciosos, eu não posso deixar vocês esquecerem o que aconteceu no passado, não é? Vale lembrar a vocês, todos os Garous, que ao longo de todas essas eras, onde fomos imbuídos de força de vontade para combater a Wyrm, que se alastrava pelo mundo como um discurso muito bem feito, uma coisa muito bem, uma justificativa muito plausível, a gente acabou se perdendo no nosso orgulho e acabando fazendo coisas injustificadas, coisas que eu acho que chegam a ser surreais para o que é dito, para o que vai ser dito aqui agora. Uma delas, meus amigos Garou, foi o império, onde no alvorecer da raça humana, sobre um mundo temendo a multiplicação dos mesmos, nós a contivemos em um rebanho, matando os mais fracos e mantendo certa quantidade de indivíduos. É isso mesmo, gente. Não tem como falar de outro jeito, não. Não tem como ser menos radical do que essa frase, não. O que aconteceu foi exatamente isso. A gente viu a humanidade começando a se multiplicar. A gente Garou, né? Olhou pra eles e fez: o que é que a gente vai fazer? A gente precisa controlar eles, senão eles vão se espalhar e vai dar merda. E aí é o que eles fazem. Fazem grandes aglomerações de humanos, matam e mantêm o controle populacional e deixam o ser humano para reprodução e mata os mais fracos. E eu não sei nem como dizer isso de uma maneira mais leve, velho. Não tem, velho. Assim, isso eu acho que no contexto de Lobisomem Apocalipse, isso é um pano narrativo para muita coisa que se acontece, que vem acontecendo nos dias de hoje com os próprios humanos. Naquele tempo, os Garous, eles viram os humanos como uma praga que devia ser contida, ser impedida de proliferar. Uma praga que deveria ser contida e que a forma de conter elas seria daquela forma, né? Mantendo eles ali dentro, impedindo que eles se multiplicassem, os matando. E teve consequências, não teve tudo isso? Isso só catalisou o Apocalipse, porque o nome do jogo gira em torno do que está para acontecer com os lobisomens, né? Esse é o grande terror que gira em torno de você ser um lobisomem, que é o Apocalipse. Se vocês estão ouvindo desde o começo, vocês ouviram que a gente versou aqui a profecia da Fênix, que é uma profecia que a própria Fênix deu para um Garou no passado, dizendo literalmente que o mundo ia se acabar e todo mundo ia se fuder. Então, os lobisomens vivem com isso na cabeça e, alimentados por esse desejo, né, eles meio que deram início ao império, né? Eles queriam parar de todo jeito o Apocalipse e acabaram catalisando, porque parem para pensar comigo, gente.
Os Garou, no fim das contas, só fizeram ajudar, porque eles mataram os fracos, mataram os doentes e deixavam os fortes. Resultado, seleção natural sendo ajudada pelos Garou, né, velho? Mas assim, a gente tá falando de forma bem rasa como se sucedeu o Império. Assim, eu sei que pode ser que não seja de interesse, que a gente se aprofunde muito, porque é um assunto muito longo, muito extenso, falar sobre ele. Mas houve um motivo para acabar o Império. Houve um levante de alguns Garous para que acabasse o Império. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. Vocês acham que deveriam ter acabado o Império? Rapaz, apesar de ser Garou, apesar de ser presa de prata, eu tenho um lado filho de Gaia que fala muito alto. Eu entendo que os humanos, eles também são criaturas de Gaia. E dentro dessa perspectiva, não dá para permitir que haja um abate desordenado, desenfreado dos seres humanos. Porque, na verdade, apesar de haver esse controle populacional, se havia um medo de que o ser humano ele reproduzisse exacerbadamente, que ele conquistasse territórios que são territórios Garou, que ele, por estar enfeitiçado nas teias da Weaver, ele construísse os seus templos, os seus muros e as suas cidades e tudo mais. Mas, entretanto, todavia, chegou um momento que eu entendo que passou de apenas controle populacional. Chegou um momento que se tornou abate tirania. Desenfreado, né? Se tornou uma própria tirania, né? Assim, nós somos seres superiores a eles, nós vamos deixar eles ali embaixinho para que eles também não se sintam no lugar deles. Eu acho que também rolou muito disso naquele tempo. Sim, é uma pergunta polêmica para se responder, tendo em vista a realidade do ser humano de hoje, né? Se eu penso como humano atual e biólogo que sou, eu diria, mata os humanos porque eles vão acabar com o planeta. Mas a gente está falando da realidade de um cultural, de um cenário. Pudesse ser que houvesse outros métodos sugeridos até pelos próprios espíritos, mas não foi o que aconteceu. Já eu, do meu ponto de vista Garra Vermelha... Eu ia dizer agora que o Garra Vermelha tá chegando na mesa comigo. Com o meu toque de Uktena, obviamente, eu não serei tão radical quanto os Garras Vermelhos, certo? Mas direi que o Império ter acabado fudeu tudo. Por que eu digo isso? Porque eu acho que o Império ele foi aplicado de maneira errada. Se a gente tivesse feito o Império de maneira certa, os humanos estavam do nosso lado hoje. Os humanos saberiam de nossa existência, saberiam o que a gente tinha que lutar e estariam do nosso lado. Obviamente aqui e ali aconteceria um escapado, até porque ninguém pensa igual, né? Mas o que acontece, né, depois do Império, que aí quando o Império acaba, né, que só pra usar na minha argumentação, é que os lobisomens se afastam completamente dos humanos. Os humanos param de ter contato com os lobisomens e os lobisomens caem no esquecimento, de maneira que eles passam a viver na surdina, nas escondidas, né? Depois de 3.000 anos de Império. Gente, foram 3.000 anos de Império. Então, assim, ao invés de nós termos sido tão radicais, matado, perseguido, dizimado, feito o cara de asa que fosse, precisaria ter acompanhado de uma maneira um pouco mais construtiva, saca? Mas eu acho que o Império não devia ter acabado, não. Esses 3.000 anos de Imperium que corroboraram depois com esse isolamento dos Garou, é erguido um véu que não deve ser rebaixado mais, tendo em vista que os humanos eles não têm mais esse contato com o Garou, mas ficaram sequelas no humano em decorrência do Império, desses 3.000 anos, e essas sequelas elas acompanharam as gerações até hoje. Quando um humano ele tem contato com um lobisomem em sua forma sobrenatural, ou em qualquer uma das suas formas, ou ele tem algum aspecto sobrenatural onde o lobisomem é inserido, aquela lembrança do Império de eras passadas, de 3.000 anos de controle e de abatimento, ela surge, e o humano ele delira, o humano ele enlouquece frente a essa realidade. Cara, assim, eu acho, vou usar um pouco do que os meus dois membros de Matilha falaram para tentar expressar um pouco do que eu acho sobre o Império. Eu vou tentar ser bem resumido. Eu acho que o Império ele ocorreu de maneira errada, como o Bruno falou, mas eu acho que ele não deveria ter acabado. Só que aí quando eu falo isso, ao mesmo tempo me vem um pensamento: será que se os humanos coexistissem com os Garous nas eras modernas ou na época de hoje, eles iriam aceitar que algumas pessoas, né, abre aspas e fecha aspas, detêm tanto poder de transformação, tanta coisa? Será que os humanos iriam aceitar se sentir tão inferiorizados? Aquele orgulho humano que a gente sabe que existe.
não seria aflorado. Isso é uma coisa que eu deixo aqui para que vocês em casa também pensem, sabe? Mas se vocês pensam que os Garous pararam por aí... Puta que pariu. Tu não vai falar do que eu tô pensando, não. Vou, meu amigo, que eu disse, eu sou Galiardi pra falar e lembrar todo mundo a merda que a gente fez. Mas a gente tem que guardar segredos às vezes que as pessoas não estão preparadas. Não, eu tenho que passar na cara de todos os Garous aqui que estão que aprender ouvindo. com o Zuquitena. Eu tenho que passar aqui pra que todos... Eu sou o grito dos mortos, tem mortos gritando no meu ouvido aqui. Uivo da fofoca. Gritando no meu ouvido aqui. Depois do que ocorreu após o impérgio, haviam-se de pensar que os Garous eles iriam se acalmar, que eles iriam se colocar no lugar deles e viver como deveriam viver, em uma certa paz no universo Garou com as criaturas de Gaia, mas não foi bem isso que aconteceu. Depois de tudo isso, veio o que é chamado e travado como Guerra da Fúria. Essa Guerra da Fúria a gente não sabe muito bem o motivo de como ela começou, mas o que a gente sabe é que ela foi aclamada por Garous contra outras raças metamórficas. Poucos se sabem de vocês aqui ainda, que a gente não falou no nosso Freecast, mas existem outras raças metamórficas fora os Garous, e cada um desempenhava o seu papel frente ao que Gaia tinha proposto. E aí, esses casos aí são os homens, os Mokolé eram os homens dinossauro, lagarto, não sei nem o que dizer. Os Gural eram os homens urso, os Bastet, os homens felino, e enfim, gente, o que vocês imaginarem de animal? Tudo que você imaginar de animal, eles teriam uma presença. Então os Garous olharam para aquelas criaturas metamórficas e disseram, cara, elas não estão desempenhando o papel frente à Gaia, elas estão deixando o papel delas de lado. A gente tem que matar essas criaturas e assumir o papel delas. E foi assim que foi feito. Há quem diga que isso foi uma desculpa de uma tribo aí, sabe? Há quem diga que foi uma tribo que inventou uma desculpazinha aí pra fazer uma coisa. Mas eu não vou entrar nesse detalhe nesse Furiacast. Resumindo, pra não dar nome aos boi ainda, já que a gente não falou a respeito de tribo, teve uma tribo de lobisomem que ela meio que nasceu, ela sabia o segredo da morte, saca? Role fúria aí. E aí tinha outra raça metamórfica que manjava dessa parada também, que eram os Gural, os homens urso. E aí eles queriam saber esse segredo, os Gural olharam pro bicho e disseram, a gente não vai dar não. Aí o bicho era apoiar a guerra. Aí o bicho apoiou e fudeu. Aí pronto, aí começou o cara de asa, tá ligado? Aí todo mundo começou a se quebrar, todo mundo começou a morrer, os Garous saíram tudo desenfreado, desordenado. Eu acredito que alguns nem sabiam por que tava lutando uns contra os outros, tá ligado? E assim, os Garous, eles tinham uma vantagem inata, porque a gente... Qual era o nosso papel pra Gaia? Você lembra o que a gente tinha falado no começo? Nós somos os... Guerreiros de Gaia. Então tem guerreiro melhor do que a gente? Pois é. Eram os predadores natos, né? Aquelas... Eu acho que usar Guerra da Fúria como é que eu posso falar? É uma coisa muito efêmera perto ao que realmente foi feito. Eu chamaria de Massacre da Fúria, porque o que aconteceu foi justamente isso. As raças metamórficas, elas não estavam frente a um campo de batalha, todas unidas esperando para que os Garous viessem e marchassem frente a elas. Não, muitas foram pegas de surpresa, onde os Garous simplesmente massacraram todas as raças metamórficas que existiam na Europa. Algumas nem resistiram, tá ligado? Pô, a isso elas só olharam assim e fizeram, caralho, por que, velho, tá ligado? Eu acho que, tipo, esse é meu sentimento da Guerra da Fúria. Eu olho assim e aí faço, caralho, por que, velho? Por que, velho? A Guerra da Fúria, ela dizimou muitos metamorfos, e quando nós pensamos que o bojo, né, o fundo do cenário do Lobisomem Apocalipse é a destruição ou os tempos finais vindouros, a gente percebe que na Guerra da Fúria há um viés muito grande que corrobora para o cenário atual do Lobisomem Apocalipse, né? Exatamente, mano. A Guerra da Fúria, ela cria ali uma realidade que a gente vê o reflexo dela atualmente, porque talvez se os Garous eles não tivessem dizimado, pelo motivo que foi, né? Porque eu não sei ao certo se os Presas de Prata estavam, né, no fundo disso, mas pelo motivo que tenha sido e que tenha desencadeado, né, a Guerra da Fúria, vale ressaltar que se ela não tivesse... Vai tomar no cu, Presa de Prata do caralho. Passou desgraçado, a ordem veio de você. A ordem veio de você. A ordem veio de você, quer me cabular. Passou pano geral agora. Então, se a Guerra da Fúria não tivesse acontecido, hoje em dia talvez os Garous eles estivessem aliados para combater qualquer que tenha sido o mal, né, que estivesse desenfreado no mundo. E o Apocalipse ele sequer fosse um sinal de fato. Então, o próprio Garou ele semeou
o cenário que ele colhe atualmente. Não só satisfeito com o que ocorreu, porque assim, a gente fala da Guerra da Fúria, a gente fala de raças metamórficas, mas pessoal, a gente tá falando de... Né, a gente não tá falando daqui na América do Sul. Rolou pro lado de cá, mas o lado daqui da América do Sul, da América, não tinha sido abordado naquele momento. Eles achavam que as raças metamórficas, elas existiam só ali. É porque meio que os Garou que estavam aqui, né, só pra... Eles meio que não concordavam muito nesse rolê não, saca? De Guerra da Fúria, essas coisas todas, tá ligado? Que são os chamados de puros, que vieram para o Novo Mundo, né? Pelo Estreito de Bering. Eles meio que não tinham muito esse rolê não, saca? Aí quando o branco veio, né? O branco europeu veio pra América e trouxe consigo os Garou, aí começou tudo de novo, tá ligado? Eles tiveram as suas justificativas pra dizer que precisavam, né? Mas a gente sabe que é só orgulho aí em cima disso tudo, né? Soberba e tudo mais. Isso mostra o quanto o cenário atual de Lobisomem Apocalipse é uma desgraça para o lobisomem, porque o lobisomem olha para trás, vê todos os erros que ele fez. Vamos dizer, um cara nascido que não teve sequer contato com nem a 10ª geração que veio antes no tempo do Império da Guerra da Fúria, né? Olha para trás, para tudo que os seus antepassados fizeram, ele faz, caramba, eu sou dessa galera, eu tenho uma conexão com esses ancestrais, a gente tá à porta do Apocalipse, fomos nós que adiantamos ele. O que é que eu posso fazer para combater a Wyrm, que tá praticamente em tudo atualmente, tá ligado? Esse é um terror pesado. Eu acredito que foi justamente isso, sabe? Os Garous, como o próprio José e o Bruno falaram, eles catalisaram o cenário atual. Não só tinha essa profecia que vocês ouviram aí, os caras disseram, meu irmão, a gente tem que tentar impedir que os humanos proliferem aqui, faz merda. Interpretaram errado demais, tá ligado? Essa profecia. Aí chega assim, faz, pessoal, a gente vai lutar contra o Wyrm, mas esses bichos tão fracos aqui, vamos meter o pau e matar eles, porque a gente tem que ter poder pra derrotar o Wyrm. Merda de novo. Eu acredito que isso nem seja um segredo mesmo, eu acredito que seja mais um ei, se liga aí pra vocês não errar de novo, tá ligado? É tipo, vamos ver a merda que você fez aí atrás, a gente tem que corrigir aqui e agora. Todo mundo lutou de forma desigual, todo mundo fez merda lá atrás, então vamos corrigir aqui, porque senão a gente vai tomar no cu de novo. Aconteceram os erros de outrora, mas isso não nos define. Nós somos Garou, nós somos guerreiros de Gaia e nós iremos lutar contra o Apocalipse até o fim de nossos dias, até a última gota do nosso sangue. Então, deixa o passado pra lá e vamos falar da gente, porque a gente é foda. Falta você falar só uma coisa, nós também somos tudo nordestino e nordestino não desiste não, amiga. É tudo com uma peixeira nos pinhaços e vamos embora pra frente. Então, falando dessa realidade atual em que nós queremos inserir, então, quem é o lobisomem, quais são as armas que ele possui, quais são os papéis que ele precisa desempenhar para ele cumprir a função determinada por Gaia para a vida dele. Aí é onde se inserem os conceitos de raça e de augúrio. Quando a gente fala de raça, nós queremos dizer a forma pela qual o lobisomem ele é concebido. Se ele é humano, se ele é lupino, ou se ele nasce na forma de impuro. Oxe, não acaba nascer só homem, não? Não dá pra nascer só humano, não. Aí dentro? Nós temos 3 possibilidades de raça. Você pode ser um humano, você pode ser um lobo, ou você pode nascer enquanto impuro. A gente vai explicar os 3. É importante salientar que ser um Garou é algo hereditário. A gente não vai morder você e você vai virar lobisomem, tá ligado? Isso não existe, isso é coisa de filme. É hereditário. E sendo hereditário, há pessoas que nascem nessas raças que a gente vai citar e se tornam Garou, elas reverberam esse poder de Garou, e há pessoas que nascem de linhas hereditárias Garou e ela não se torna. E essa pessoa é um parente. Esses caras, eles não têm os poderes que os Garou, que os lobisomens têm, mas às vezes eles desempenham papéis de apoio aos Garou. Às vezes eles nem sequer sabem a respeito da realidade do mundo Garou, mas os parentes, eles são humanos diferentes dos demais, digamos assim, porque eles carregam a genética Garou. Eles podem chegar a ter filhos no futuro, que esses filhos podem reverberar a herança Garou. Ou seja, os filhos podem ser Garou, mas os pais não. Mas pelo menos um dos pais são parentes. Entenderam? Então é mais ou menos isso, né? Vamos voltar para as raças. Vamos primeiro começar com o mais simples de todos eles,
que é o humano, a raça hominídea. Então, gente, a raça humana, como nós já concebemos, como nós já entendemos, ela é fruto de um garou e um humano. O fruto, o filhote que nasce dessa realidade, ele vai ser humano e muitas vezes ele vai crescer inserido na realidade da cultura humana. Então, o cenário de Lobisomem o Apocalipse, ele muitas vezes insere personagens que estão à parte da sociedade garou. Então, ele cresce, ele vive toda uma vida enquanto um humano normal. Ele vai à escola, ele tem trabalho, ele conquista a namorada, algumas vezes, poucas vezes, mas ainda pode acontecer de ele conseguir ainda compreender ali um núcleo familiar, e então a força espiritual, a fúria explode dentro dele, e ele se encontra enquanto um garou, e ele é inserido em uma nova realidade que é a sociedade dos lobisomens, a sociedade garou. Os lupinos, eles são simplesmente a raça mais difícil de se jogar. Quem discordar, joga uma pedra aí. Ninguém jogou pedra. Ninguém jogou pedra, então concorda comigo. Porque o que acontece? Você vai jogar de lobo, pô. Você vai ter que interpretar um lobo. Então, um lobo, ele mente, tá ligado? O problema inteiro de você jogar de lupino é que a raça lupina, ela não tem essa humanificação, ela não tem sentimentos humanos. Geralmente, a religião dele é existir. E aí ele viveu a vida inteira como um lobo, como um animal, viveu de seus instintos, e em algum momento de extrema necessidade, ele tem a sua primeira transformação. E é a partir daí que ele começa a desfrutar, se possível, se é o caso, dependendo das circunstâncias, de algumas sensações, sentimentos e formas de pensar humanificadas. Então aí você já imagina como é complicado você poder relacionar essas duas coisas, né? Só que aí vem o seguinte, vem a terceira e a minha raça, que ela acontece da seguinte forma. Como foi dito, o gene do garou, ele é hereditário. Então ele passa de pai para filho e ele é muito forte, ele é um gene muito forte. E um garou não pode procriar com outro porque o gene ele vai gerar uma cria com um gene muito defeituoso, que é o caso do que é chamado na nação garou erroneamente de impuro. Porque subtende-se que aquela pessoa que nasceu, ela não é digna. Eu sou digno sim, porra. Então, o impuro, ele nada mais é do que uma cria entre dois lobisomens. Então é um lobisomem que ele vai nascer com seus... Como é? Eu não tô entendendo, não. Ele vai nascer com alguns... Pariu, velho. Ele vai nascer com algumas deformidades, tá? Com algumas doenças, algumas coisas que são causionadas por esse gene que trouxe a deformidade para ele. Alguns nascem com albinismo, com esquizofrenia, alguns são loucos, alguns são... Como é? Alguns são doentes, né? Então, tipo, os impuros, eles nascem com essa deformidade. Pra você que vai jogar de impuro, não é optativo. Eu quero jogar de impuro, mas eu não quero nenhuma deformidade. Não, você tem que escolher uma deformidade para o seu personagem. Porque não só essa deformidade, você além disso ainda é estéril. Tipo, você é um lobisomem que não vai conseguir procriar, não vai conseguir ter uma cria, né? Então, tipo, é um rolê bem pesado jogar de impuro. Porque fora isso, a nação garou não vai olhar pra você com bons olhos. Afinal de contas, você é fruto de uma quebra de litania. E pra você que não sabe o que é litania, aguarde, bebê, que nós estamos chegando lá. Eu acho que vale ressaltar também que essa questão de hereditariedade, de gene e tudo mais, a gente fala nessa perspectiva, mas a gente precisa lembrar que o cunho de geração do garou não é apenas uma base genética, mas é uma base espiritual. Então, isso é algo muito importante. Então, o que torna o impuro deformado, o impuro estéril, não é apenas condições genéticas de procriação em que são herdados genes dominantes ou recessivos, né? Inclusive, eu posso até utilizar isso numa prova, bem sacado. Mas é a questão espiritual que existe. E Felipe falou aí de quebra de litania e tudo mais. A gente vai falar mais pra frente, mas isso são regras que existem na sociedade garou, e entre essas regras está: você não pode procriar com um outro garou. Se isso acontece, o fruto
dessa quebra é o nascimento, a gestação de um impuro. Hoje em dia, né, no cenário atual, o impuro ele é um pouco aceito, dependendo da forma Olha, como você é não vem narrado. com pouco aceito, não, porque quem não quiser me aceitar que me engula. É uma grande realidade, né? No começo a galera simplesmente matava os impuros, né? A gente falando aqui Idade das Trevas, né? No alvorecer das civilizações, quando o impuro nascia, ele simplesmente era morto. Hoje em dia, a gente precisa de ajuda no apocalipse. Quanto mais o tempo passa, menos Garou tem. Então, olha, eu vou falar de uma maneira soberba, mas não é assim que eu penso, né? Eu acho que o erro tá em quem fez e não em quem nasceu. É melhor você ter um impuro do seu lado do que não ter nada. Eu acho que é meio que é isso que eles pensam, tá ligado, velho? Já que a gente não tem nada, pô, vamos, pelo menos esses bichos aqui, vamos tentar botar do lado. Só que é importante falar que o preconceito ainda existe e é muito forte ainda entre a nação Garou, né? Infelizmente, isso é algo que é bem legal ser abordado por algumas crônicas, né? Assim, a princípio, a primeira crônica que eu joguei que foi abordada com o impuro, eu, como jogador, tinha uma visão normal. Assim, como player, não tinha um entendimento muito grande do que era. Mas imersivo no personagem a qual eu tinha escolhido, o próprio personagem ele tinha um preconceito grande. Então é bom o narrador saber usar isso de uma forma que quebre esse paradigma na cabeça do jogador, para que não se levante o estereótipo de que o impuro é uma raça que é inferior a uma raça hominídea ou uma raça de lupino, sabe? Ou pelo menos bota pra pensar, né, velho, a respeito, né? Exatamente. Tipo, a maior prova disso é que tá aqui. Eu tô vivo, eu quero ver quem é que vai tentar me matar aqui. Manda vir. Então a gente apresenta para vocês as 3 possibilidades de raça. Mas é de se esperar que os hominídeos só sejam hominídeos e virem Garou. Os lupinos só sejam lupinos e virem Garou. Os impuros só sejam impuros e virem Garou. Mas não é bem assim. Um hominídeo, ele também tem a capacidade de se transformar em um lupino e um lupino em um hominídeo. Pera, não, calma, eu tô indo muito rápido. Vamos por partes. Existem 5 formas, não é mesmo? Sim, perfeito. Então, a raça ela é determinada apenas pela forma como você nasce, mas é possível que haja uma transição entre as formas, porque inclusive o impuro ele nasce na forma de combate, ele nasce na forma Crinos. Então, um personagem ele poderá, durante a sua vida de Garou, transitar entre essas 5 formas. Então nós temos 3 principais, por assim dizer, e 2 que seriam intermediárias. Nós temos a forma humana, a forma Crinos, que é a forma de combate, e a forma lupina. Entre a forma humana e a Crinos, nós temos a forma intermediária chamada de glabro, que seria como uma forma hominídea com alguns traços já bestiais. Existe um aumento de pelos no corpo, de certa forma. Há o surgimento de garras, de presas. Tá ligado aquele filme dos anos 80 que os cabas se transformavam, mas se transformavam, ficava aquele negócio mal feito da porra? É tipo isso. Os glabros é tipo isso. Eu acho que a gente pode usar uma referência pra galera de hoje, Teen Wolf. Eu me Quem já recuso. assistiu Teen Wolf, Eu me recuso a citar Teen Wolf. Eu me recuso. É aquilo mesmo, tá ligado? Assim, o Glabro, ele na verdade ele é um Teen Wolf da vida. Ele é um humano com traços de lobo, mas que não tão completos. Não seria isso, certo? Isso, é essa forma que transita, chega quase, mas não é, e não é mesmo, né? A forma Crinos. A forma Crinos, pra quem tá pensando, bicho, então a forma Crinos é assim, eu vou ambientar vocês de uma forma legal. Quem ainda não assistiu, assista, que é o Crinos de Van Helsing. Quem já assistiu aquele filme de Van Helsing de 2002 a 2003, sei lá, 2000 bota força, ele tem uma forma Crinos perfeita, porque ele é o que a gente entende como Crinos. E existe uma outra referência que Bruno pode falar aí. Eu também quero dizer uma referência, tá? Diga, já sabe. Sem me crucificar, também temos o lobisomem de Harry Potter. Não, eu tô brincando, gente, não conta, tá? Não conta. Gente, Harry Potter eu adoro, às mas vezes aquele lobisomem de Harry é Potter, muito difícil fazer parte da mesma matilha que vocês. Eu acho que aquele lobisomem de Harry Potter, ele seria um Cara, é Crinos e muito um impuro difícil. doente pra caramba, tá ligado? Não é, pô. Não é pra usar como exemplo, não. Foi zoeira, cara. Aquele Crinos é a versão do lobisomem da nota de R$200 da gente, do Lobo Guará, pô. Pelo amor de Deus, mano. Ei, mano, cara. Mas enfim, porque assim, voltando a referências, né?
falando um pouco mais de atualidade. O de Van Helsing é um retrato perfeito de lobisomem, porque, enfim, cara, talvez até hoje seja o melhor lobisomem já, falando na forma Crinos, né, já feito até hoje. Mas a gente tem uma série muito legal, que é uma série independente, de episódios independentes, que é Love, Death and Robots, ou Love, Death e More Robots. Se fuder, aqui é nordestino, caralho, porra dos Estados Unidos, sem falar inglês não. E A Ordem também, mostra bem a forma Crinos, tá ligado? Que é uma série da Netflix. Entre a forma Crinos, que é a forma de combate, e a forma lupina, nós também temos uma outra forma intermediária, né? Que é o grande lobo, que é a forma de rispo. Então, esse grande lobo, ele de fato é como o termo diz, né? Ele é um grande lobo, é uma forma bestial, lupina, imensa, furiosa, forte, capaz de grandes possibilidades. Entretanto, ele nem é lupino, nem é crinos, né? Exato. Ele é a forma rispo. É como se fosse o retrato do lobo primordial, das eras pré-históricas, digamos assim, né? Ele é literalmente o lobisomem de Crepúsculo, da saga Crepúsculo. E o Jucho, se você preferir, a menina do casaco vermelho, não é isso? Garota, tem uma forma lá. Outra da capa vermelha. Da capa vermelha, saiu tudo errado. Mas é a tipo menina isso. do chapéu de prata, tá ligado? Muito bom. É tipo... mas é aquela forma lá, sabe? É um lobo gigante, acho que tamanho de um F4. É desse jeito mesmo. E que ele tá naquela forma mesmo, sabe? E aí, vocês já percebem que as formas, elas são uma espécie de ascensão de um ponto a outro. Pra você ir de hominídeo a lupino, você vai de hominídeo e vira glabro, que é uma espécie de humano com algumas características de lobo. Aí você vira crinos depois, que é aquela versão total, né? Uma versão de um lobo hominídeo de mais de 3 metros de altura, cheio de pelo, garra, dente, dando virado no caralho de asa. Do lobo lobisomem gigante, que é o crinos, você vira ispo, que é o lobo primordial. E dele, você vai pra lobo. Eu vou fazer uma referência do lobo do lupino, que vocês vão me crucificar tanto quanto crucificamos Jorcélio pela referência que ele deu de Harry Potter. Mas pra quem já assistiu Vampire Diaries... Não. Acabou o cast. Meu Deus, vocês estão tirando essas referências de onde, hein? Gente, a minha foi zoeira, tá? O Felipe tá usando aí como referência mesmo. A minha foi zoeira, tá? Eu acho que vale aqui a gente fazer um comentário que é com relação à comunicação que essas formas elas possuem, né? Que eu penso que seja um ponto importante. O lupino, ele se comunica de uma forma instintiva, por meio de uivos. Então, é algo bastante instintivo. Mas existe também a linguagem Garou. Ela garante a unificação de toda a espécie, né, de toda a raça, de todos os Garous em si. E o hominídeo ele vai falar a sua língua materna ou quaisquer que sejam as línguas que ele conheça. Mas cabe aqui uma interpretação, por exemplo, quando um lupino ele precisa agir dentro da matilha apenas com hominídeos. Então ele tem ali a língua Garou como forma de comunicação, mas ele não entende, por exemplo, palavras verborrágicas que sejam específicas da língua hominídea. Cabe ali uma pitada de interpretação bacana. Então a gente apresenta para vocês as 3 possibilidades de raça. E cada uma dessas raças, cada um desses personagens, ele nasce abençoado com um papel dentro da sociedade Garou. E esses papéis que precisam ser desempenhados, que estão pré-determinados desde o nascimento daquele Garou, a gente chama de augúrio. E aí existem 5 augúrios possíveis para serem utilizados pelo jogador. Os 5 augúrios, eles são Hagabashi, Teurge, Philodox, Galiard e Aron. Isso aí. É daqui que começa a grande influência que Luna tem com os lobisomens. Porque meio que foi Luna que deu a capacidade dos lobisomens de se transformarem. E é baseado na fase da lua, quando você nasce, que você tem o seu augúrio. Isso vai influenciar diretamente o seu caráter e a sua forma de agir. E não comparem com signos, pelo amor de Deus. E apesar de a lua influenciar o caráter, quando a gente lê os livros, às vezes a gente pode ficar inclinado
para interpretar os personagens baseados em determinados estereótipos. E eu acho que é importante a gente entender o nosso papel, mas não estereotipá-lo. Quando a gente for falando especificamente dos augúrios, dos papéis, vocês vão entender isso, onde cabe estereotipar, e a gente pode, no decorrer da nossa fala, dizer que não é importante. Eu acho que o estereótipo ele engessa o personagem numa coisa que às vezes se torna repetitiva e monótona. Quando vocês falaram estereótipo, deu logo gatilho, mano. Eu não vou cortar essa parte. Ouvintes, vocês ficaram sem saber o que é essa referência, tá? Cara, enfim, vamos lá. E você torna o personagem engessado, e isso acaba tornando, às vezes, talvez até monótono. Se você tem um Hagabashi que ele hagabacheia demais na mesa, tá ligado? Ele é, Puta ele é um Hagabashi. O cara fala de verborrágicos e manda um Hagabacheia, pô. Parece que tá falando em línguas, bom, tá ligado? Essa parte que passou Não tanto. Tira lá da canta, né? Gente, o que é que tá acontecendo aqui? E a gente vai tentar explicar, pontuar alguns conceitos e algumas características específicas de cada um dos augúrios. Então vamos começar pelo Hagabashi. Que é a lua nova, né? Como falou, cada um dos augúrios, eles nascem, eles são banhados, são abençoados por uma lua. E a lua do Hagabashi é a lua nova. Os Hagabashi, eu tendo eles sob um olhar bastante peculiar. Os Garous, gente, eles são envoltos dentro de uma sociedade e eles são seres sociais. E por serem seres sociais, eles também são seres hierárquicos. Eu percebo que o Hagabashi, ele é aquele abençoado por conseguir quebrar essa hierarquia. Ele consegue desfazer-se sempre que for preciso da sociedade ou dessa hierarquia para lembrar de fato a grande missão dos Garou, porque talvez os Garous eles estejam perdidos dentro de uma realidade de regras, de conceitos e de hierarquia que precisam às vezes de não é bem por aí. Realmente, eles são os quebradores do tradicionalismo, né, pô? Eles geralmente são cômicos e ao mesmo tempo outros eles são manipuladores vorazes. Eles vão ser aquele cara que o alfa da matilha, ele vai chegar assim e vai falar, ó, a gente vai fazer assim. O Hagabashi vai olhar e vai fazer, ei, pô, e se acontecer isso aqui? O que é que tu vai fazer, Zé? Eu vejo o Hagabashi como um dos melhores augúrios, que tem que dar uma certa liberdade de jogo, maior talvez até para o jogador, porque o Hagabashi ele tem essa variedade que vocês falaram. Ele pode ser aquele jogador extremamente cômico, que ele vai estar ali cortando, fazendo sempre piadas, que cabe um tom de ironia na piada, que seja uma coisa provocativa, uma coisa que o cara chegou, botando toda a banca do mundo, ele faz, sai daí, Zé, quem nada é tu, solta uma piada que não tem nada a ver, e o cara quebra o clima daquele padrão de Garou. E eu também vejo o Hagabashi como o cara que poder jogar ele com uma forma mais séria e agir totalmente na surdina, silencioso, uns ótimos batedores, né? Aqueles caras que eles conseguem fazer as coisas de maneira quase que imperceptível, né? E ele vai estar ali sempre na surdina, agindo de uma forma por trás, que num conjunto de matilha, na hora de um ataque, o Alpha vai chegar pra ele, mano, é o seguinte, tu vai por trás que ninguém vai te ver, tu é o cara que ninguém vai ver, que vai saber chegar lá sem ninguém saber onde tu tá ligado? É você que vai lá, é quase como a própria lua nova, né? Quase sumindo no céu. Como ele nasce na lua nova, que é quando Luna, que é o grande espírito da lua, não tá no céu, digamos assim, ou tá coberto pela sombra, né? Por isso que a fúria dele não é tão forte quanto a de alguém que nasce na lua cheia, por exemplo. Então, em termos de mecânica, ele nasce com um ponto de fúria. Mas isso não quer dizer que eles não sejam vorazes, que eles não sejam guerreiros. Afinal de contas, todo lobisomem bate. Eu queria fazer uma outra observação sobre os Hagabashi que eu acho importante. Quando o Felipe falou aí a questão de os Hagabashi eles serem os questionadores, e aí eles titubeiam ali com relação ao que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. E o que é que garante que os Hagabashi eles não sejam hostilizados, né? Ou que os Hagabashi eles não sejam punidos por agirem dessa forma. O que garante isso é justamente a grande incógnita do papel do Hagabashi. Porque todos os Garous entendem que, por ele ser Hagabashi, aquela é a bênção dele. Ele tá ali de fato. Você acaba engolindo a sátira, o jeito cômico ou a forma que ele é, de má vontade, por ele ser quem é. Ele é o Hagabashi, ele está ali de fato cumprindo o seu papel, ele não está fazendo errado. Mas a forma dele está ali querendo fazer com que a missão ela seja realizada. Então, o Hagabashi ele não é o cômico a toda hora, ele não é o inconveniente,
mas ele é aquele que age nos momentos oportunos para trazer a matilha de volta para o seu objetivo. Só que é importante também falar que, mesmo sendo raga baixa, eles não podem sair tirando onda com todo mundo não, porque senão eles vão se fuder. Porque a nação Garou, ela segue um status, um padrão de status. Você tem que respeitar alguém que tem um status maior do que você, entende? Então se você desrespeita esse cara, ele pode simplesmente cobrar de você e você vai se fuder sim. Tem que saber dosar essa parada. Você tem que ser irônico, mas tem que ser aquele irônico, ó, no sapatinho. Isso, você tem que... É saber onde ele cabe, né? Eu acho que você tem que ser escorregadio, a palavra é essa. Você tem que ser um cara escorregadio, porque se você der vacilo, você vai ser pego. E aí a gente vai falar do segundo augúrio, que são os teurges. Os teurges, eles nascem sobre a lua crescente. É o augúrio daqueles que mediam o mundo dos espíritos e a realidade Garou. Todos os Garous, eles têm um lado espiritual bastante aflorado, mas os teurges, eles são os místicos da sociedade Garou. Todos os Garous, eles podem receber profecias. Todos os Garous, eles podem estar imbuídos de uma certa misticidade, mas nunca eles poderão estar tão imbuídos disso como um teurge estará. É ele que abre os caminhos espirituais para os Garous atravessarem a Umbra. É ele que inicia os grandes rituais em um caerne. Então, o teurge, ele tem esse dever sagrado para com os espíritos. Os nascidos na lua minguante também são teurges, tanto na lua crescente quanto na lua minguante. E assim, cara, ritual é com eles, espírito é com eles, umbra é com eles, pô, não que a gente não saiba, mas eles sabem muito mais. Nós estamos falando de criaturas que são 50% espírito, 25% homem e 25% lobos. Então são criaturas espirituais. O teurge, ele é o sábio espiritual de criaturas espirituais. Então, tipo, você vê o quão espiritual ele é. Os personagens que são teurges, eles precisam de ser ensinados. Há uma inclinação natural devido à lua a que ele nasce, mas ele precisa aprender sobre a sociedade Garou, sobre a cosmologia, sobre a espiritualidade. Essa questão de estereotipar o teurge, é importante a gente saber como é que ele vai poder transitar. Como é um teurge? Vai depender muito da construção do seu personagem. Você pode dizer que o teurge, ele já tinha uma certa inclinação para o ocultismo, sei lá, ele já manjava de tarô, ele já curtia a sociedade cigana, ele estava inserido numa realidade religiosa que garante uma abertura para a realidade mística e espiritual. E isso já dá uma base muito grande para esse personagem estar teurge. Ele já via espíritos, né, antes de se transformar, ele já se arrepiava quando chegava em algum lugar estranho assim. Apesar do papel ser muito bem definido do teurge, eu acho que é um personagem muito complexo de você jogar. Muito complexo. Porque você está tratando de algo ainda mais complexo. Não sei se ficou claro, mas a Umbra é um lugar muito complexo. Então, assim, quando você vai se comunicar com os espíritos, quando você vai se comunicar com o fogo queima, pô. Essa é a linguagem do fogo. Então eu acho que é muito intenso isso, pô. O fato de você saber como entender o que o espírito fala, pô. O espírito da árvore balançando um galho. Como é que você vai se comunicar com a árvore? Como é que você vai entender? Eu acho isso muito foda, eu acho muito complexo, pô. E nessa minha fala, não sei se ficou uma dúvida com relação a que tipo de personagem poderá ser um teurge. Isso aí quem decidir é você. Exato. Você pode fazer um personagem que é, sei lá, o técnico em computação que se descobre teurge, e aí ele se utiliza dessa linguagem numérica talvez para desenvolver uma linguagem espiritual. Então perceba que quem constrói o personagem e o augúrio é você enquanto jogador se comunicando com o narrador, e aí existe essa jogada, essa viabilidade de construção de como será o personagem. O que vale entender é qual o seu papel na sociedade Garou enquanto teurge. É criar a ponte entre os Garou e os espíritos. O lobisomem é tão massa que enquanto você pode fazer um personagem totalmente conectado com a tecnologia, que se comunica com os espíritos do computador, você pode fazer um personagem que é um nativo de uma tribo indígena, que se conecta com todos os ancestrais da mata. E aí, eu acho que fica bem claro pra gente o papel dos teurges dentro desse nosso diálogo. A gente chega então no terceiro augúrio, o augúrio do meia-lua, o augúrio do juiz, aquele que precisa erguer veementemente a regra e a força e todo o poder das tradições contidas na regra
Garou que é chamada de litania. Então, a litania, com as regras que perpassam a sociedade Garou, elas precisam ser defendidas. E quem a defende, quem marca a sentença, quem julga e quem analisa essas questões é justamente o Philodox. O Philodox, ele é o carrasco e o juiz. Ele é o cara que dá a sentença e bate o martelo. Ele é o que interpreta a lei e condena o Garou, né? Esse augúrio, ele tem a responsabilidade de fazer pesar a litania e de julgar as atitudes dos Garous como correta ou não. O peso do Philodox, puxando sardinha para um personagem que eu jogo agora há pouco, ele é complexo. Eu vejo a complexidade do augúrio do Philodox quando você tem que condenar um Garou. Olha só a responsabilidade que você tem. Você vai ter que condenar um jogador da mesa por uma coisa que ele fez de errado. É algo pesado você julgar aquele seu coleguinha ali e saber qual tipo de punição ele merece. Isso é algo muito pesado, velho. Eles nascem na meia-lua, na lua média. Isso trata o quê? Trata 3 pontinhos de fúria na sua ficha iniciais. E é justamente por isso que eles são os juízes, ou inquisidores, ou os donos da regra, dono da bola, enfim, da nação Garou. Porque eles são da lua média. Eles são aqueles caras que estão no meio termo das duas coisas. Eles são os caras imparciais, digamos assim. Mas a imparcialidade deles, saber traçar os dois lados da moeda, ponderar os dois lados da moeda, que tornam eles os incríveis juízes que eles são dentro da nação Garou. Inclusive, ótimos alfa, né? Vale ressaltar também, né, que um papel importante que a gente ainda não citou sobre esse aspecto, apesar de Bruno ter preparado o terreno para isso, é que eles são mediadores. Quando surge um conflito numa matilha, geralmente é chamado o Philodox, que vai mediar a situação e conceder o melhor juízo de causa para aquela situação. Então, dentro desta realidade, a gente entende que o papel do Philodox ele é bastante claro, apesar de particularmente eu considerar que jogar de Philodox é o augúrio, o papel mais complicado, por conta de apesar de estar bem definido, é preciso que haja uma certa cautela na forma de interpretar, de usar e de fazer uso do julgamento, né, da mediação, enfim. Eu vejo dois lados daí, porque é como se fosse assim, a meia-lua indo pra cheia, como se fosse o juiz. Mas a meia-lua saindo da lua cheia é o inquisidor. Então ele tem dois lados muito complexos a serem abordados. O Philodox, ele, ao mesmo tempo que pode ser aquele cara que vai chegar e vai fazer, galera, calma aí, ó, você tem isso aqui e você tem isso aqui. Geralmente acontece isso aqui. Vocês estão conseguindo ver esses dois lados aqui? Então a gente precisa resolver assim. Ao mesmo tempo que ele pode ser esse cara, ele vai ser pode ser o cara que chega chutando a porta de onde tu mora, falando: ei, meu irmão, você fez merda, eu vou arrastar você aqui, porque pra mim é o que você merece. E eu sou a lei e vou se lascar você e sua família. Assim, como quando a gente tem o Teuji como mediador entre os Garous e os espíritos, eu poderia dizer que a gente tem o Philodox entre o intermediador entre os humanos, os Garous, e entre os Garous e os Garous, tá ligado? Ele faz a intermediação entre os dois pontos de vista, porque não é permitido também que nenhum Garou vá lá e mata um humano e deixa isso porque ele quis, entendeu? Então tem que ter alguém pra poder dizer: ei, você fez uma coisa errada aqui, mano, deixa eu explicar. É assim, assim, assim. Eu queria aproveitar esse momento para não esquecer, para dizer que não é porque você nasce na lua, com as bênçãos da lua, que você vai gostar de ser aquilo, saca? Você também pode fazer um personagem que é totalmente o oposto daquilo, sabe, cara? Que tipo, olha pra lei e faz: mano, que merda, mas eu tenho que aplicar a lei, porque eu sou um Philodox. Então imagina o conflito aí, velho, nisso. Pode crer, real oficial. Você faz também, você pode fazer um lupino que não entende muito bem de como é que funciona essas leis, porque imagina a perspectiva de um lupino a uma sociedade, entendeu? E ele não entende e ele precisa entender e aplicar essas leis, é tipo isso. A adaptação do lupino é sempre a mais complicada, tá ligado? Em termos sociais, eu acredito. Principalmente em termos de lei, pô, é foda demais, tá ligado? Entretanto, se você quer conhecer um lupino Philodox, assista os Contos da Mata Branca e conheça a Justiça Animal. Um excelente lupino Philodox, diga-se de passagem. Gente, então nós chegamos no quarto augúrio. Nós vamos falar da lua gibosa, os Galiard. E aí, não é o meu local de fala. Eu vou deixar aqui os meus companheiros Galiardes anunciem, proclamem, eles contem. Se você quer dar o lugar de fala para nós dois, então eu, Bruno,
Abre Caminhos, Voz de Oiá, Galiardi do Zuquitena, filho de Ançã e nativo dos Potiguaras da Baía da Traição, vou falar o meu ponto de vista a respeito do que é ser um Galiardi. Um Galiardi é a memória dos Garou, é isso. Eles são aqueles que botam o coração no rolê, são aqueles que estão direcionados a falar sobre a história, a lembrar da história. Já que teve uma apresentação, então vou eu também com a minha. Eu sou Raji, Galiardi dos Peregrinos Silenciosos, Grito dos Mortos, Impuro. Na minha perspectiva, os Galiardes eles não só são as memórias de Gaia, como eles também são aqueles que devem lembrar os Garous que eles fizeram no passado. Registrar tudo o que foi aqui aconteceu para que eles não esqueçam e não cometam os mesmos erros. Então, existem várias perspectivas de Galiardes, né, Bruno? A gente consegue tirar do Galiardes não só o cara que fala muito, que lembra dos heróis de outrora, numa quebra de ossos, como também aqueles que são os artistas da nação Garou, aqueles que tocam uma gaita, que conseguem fazer com que todo mundo se deleite naquela gaita e lembre de tudo o que aconteceu no rolê. A lua deles é quase cheia, então a fúria deles é alta comparada aos outros augúrios. Então eles são hábeis defensores. Depois do próximo augúrio que a gente vai falar, né? Eles são os caras da linha de frente, apesar de eles serem pessoas da memória. É muito massa ser Galiardi, porque além de tudo isso, você é aquele cara que eu vejo assim, né? O Galiardi é o cara que quer viver uma história. Ele quer fazer a história dele também, ou então ele quer ver alguém fazendo história pra ele poder lá na frente sentar numa fogueira, ou então sentar no escritório, né? Dependendo da tribo, e contar aquela história e gerar alguma sensação pra quem tá ouvindo. Exatamente. E eu fui criado com a voz Galiardes, que contavam histórias sobre o meu sertão, sobre a minha Paraíba, e que eu nunca me deixaram esquecer de onde eu vim e das raízes que eu vivi, né? Eu falo Felipe e não falo Raji sobre isso. Por isso que eu acho que o Augur Galiardi eu me identifico tanto, eu gosto tanto dele, porque é algo que cabe a paixão sobre o que a gente faz, entende? Sobre o que a gente conta, sobre o papel que a gente desempenha na nação Garou. Os Galiardi, eles trazem para o contexto do cenário Lobisomem Apocalipse um aspecto super importante, que é a capacidade de rememorar. Algo que eu aprendi com o Lobisomem o Apocalipse foi o respeito ao passado. Então o Galiardi ele vai trazer a história lá do Imperium, lá da Guerra da Fúria, e vai esfregar na cara da sociedade Garou a merda que eles fizeram, e assim poder reorganizar os próximos caminhos. Eles também são aqueles que vão inspirar por meio dos grandes feitos épicos, eles vão trazer força de vontade quando a matéria estiver desanimada. Então, esse papel de rememorar também se insere de várias formas. Ele vai poder fazer isso para criticar, vai fazer isso para inspirar, para auxiliar, enfim. Os Galiardes são extremamente necessários e também são um augúrio bastante definido dentro dos nossos augúrios, né? Das nossas funções Garou. Então, se nós viemos de uma lua encoberta que começa a crescer, a gente chega então na lua cheia. É a lua do Aron. Os Arons são os guerreiros dos guerreiros. Eles nascem na lua cheia e são eles de dentre todos da nação Garou que possuem a melhor habilidade para o combate. Todavia, eles não são só esses guerreiros vamos na frente e sai rasgando tudo. Espera aí, tu tá imitando os Cria de Ferro, é? Sim. Eita, caralho, perdemos metade dos ouvintes agora. Ai, meu Deus do céu, muito bom. Não vou apagar. Eles são, provavelmente, os que conhecem as melhores estratégias para o combate. Eles são versados no calor da batalha. Eles são nascidos para combater. Eu acho isso muito foda. Eu gosto muito de jogar de Aron, inclusive, tá ligado? Cara, eu vejo os Arons como aqueles Garous que são natos pra batalha, tá ligado? Assim, como você falou, Bruno, eles são os guerreiros dos guerreiros. E sem contar que ele já vai estar ali com a fúria no talo. A fúria dele já é 5, ele já começa rasgando tudo mesmo. O cara pra chegar pra um Aron e dizer que ele é pouca merda, o cara tem que ter muita coragem pra dizer um negócio desse na cara de um Aron. Lampião era Aron, tá? Só pra deixar claro. Lampião, pra deixar claro. Lampião era Aron. E Maria Bonita também, viu? Não queria... Só pra lembrar também. Se eu tivesse que sugerir um augúrio pra você que tá começando a jogar, seria Aron,
O Aron, ele é um personagem um pouco... Ele é o cara mais bem definido de todos os augúrios. Isso eu falo com propriedade. Ele é o cara do combate. Então, como você vai angariar resultados ou objetivos para chegar até o combate, aí você pode pensar de qualquer maneira que você quiser, né? Ele pode ser o mercenário, ele pode ser o batedor, ele pode ser o guerreiro, ele pode ser o bárbaro. Então existe complexidade sim no Aron, mas eu acho que você consegue se livrar de muita complexidade para começar no primeiro personagem e não fica tão vago o personagem, sabe? É isso que eu tô tentando dizer. É importante destacar que esses são os nossos pontos de vista a respeito dos augúrios. Na verdade, esses são os nossos pontos de vista a respeito do cenário. Então, é muito importante que vocês também que estão ouvindo, peguem um livro lá, deem uma lida e vocês vão chegar a conclusões, também tenho certeza, muito legais a respeito do Lobisomem Apocalipse. Eu acho que a gente não fugiu muito do que tá lá no livro, mas tem um pouco de ponto de vista da gente. Exatamente. Eu acredito que o princípio e o que a gente realmente queria fazer com esse podcast, com esse nosso FúriaCast inicial, era apresentar um pouco mais do cenário para que vocês ficassem cientes de algumas coisas que existem dentro do cenário. Então, assim, não tinha como a gente não deixar também a nossa opinião sobre isso. Para que vocês deixem a opinião de vocês aí nos comentários, se vocês realmente concordam, se não concordam, porque os Crias de Ferro não prestam. Vocês podem colocar aí embaixo a forma como vocês preferirem falar. E agradecer muito a paciência, já que vocês têm, para quem chegou até aqui, de conseguir ouvir tudo isso. Abordaremos assuntos mais complexos e aprofundaremos em alguns outros que só iniciamos nesse FúriaCast. A gente chega até aqui nesse nosso podcast. Certamente estamos muito felizes por poder ter dado o pontapé inicial com esse nosso primeiro FúriaCast, primeiro de muitos que estão por vir. A gente tem uma pauta recheada, mas esse era primordial porque nós precisávamos situar aquele jogador inicial, aquele que quer aprender um pouco mais, que quer conhecer o nosso projeto, e aí a gente tem um material de primeira reservado para todos vocês. Me despeço de todos vocês, estou indo agora percorrer um atalho em busca de inspiração na Umbra. Um abraço pra vocês, galera. Me espera, a gente tem que ir junto, a gente ia fazer isso junto. Tá bom, tudo bem. O nosso nome, né, que é Garou Nordeste, ele diz muito a respeito sobre pra que a gente veio, né? A gente veio pra falar sobre o Nordeste, falar sobre lobisomem, só que aí a gente pensou, poxa vida, e tantas pessoas que vieram falar com a gente, dizendo que não conheciam o que era o lobisomem, mas achavam muito massa o projeto, então a gente pensou, caramba, acho que a gente precisa começar da base, vamos começar falando sobre o básico. Então é por isso que a gente não tocou muito a respeito de assuntos do Nordeste, mas o nosso objetivo é tratar assim o máximo possível a respeito do nosso encantamento nordestino. Então tenham paciência, tá? A gente vai começar a falar sobre o Nordeste, mas é importante a gente fazer a base. Tanto é que no próximo cast a gente vai falar sobre o que, gente? Tá, deixa eles na curiosidade. O que é que tu acha, José? Eu acho que não é meu local de fala de galiarde para anunciar, para comunicar. Entretanto, enquanto teurge, eu poderia dizer que profeticamente nos reserva aí 13 grandes animais, ou mais que isso, na verdade. Existem aqueles que foram perdidos durante o caminho, que precisam ser rememorados e contados. E afinal de contas, como é que a gente se organiza, na verdade, né? Como é que a nossa sociedade se organiza? E se envolve essas 13 coisas aí, que a gente não sabe o que é, essas outras 3 que foram perdidas, mas é isso aí. O meu teujo já tá aqui me beliscando pra eu ir embora. Então eu me despeço de vocês, galera. Muito obrigado por escutar o nosso primeiro FúriaCast. E é isso aí, galera. Valeu, garuzada. Até a próxima. Agradeço, tá? Aqui deixo o meu grito dos mortos e meu uivo de adeus a vocês aí. Ei! Ah! Pessoal, são muitas piadas internas. Tchau, valeu. galera.